Fundos imobiliários, uma das classes que mais cresce no mercado de investimentos no Brasil. Só para você ter uma noção, nesse ano já foram mais de 50 novos fundos imobiliários listados. O que é muito bom, porque assim como qualquer classe de investimentos, quanto mais ativos disponíveis a gente tem, mais a gente consegue fazer segmentações e filtragens. A gente consegue filtrar pelos mais baratos, a gente consegue filtrar pelos que pagam mais dividendos, a gente consegue filtrar pelos de maior qualidade, a gente consegue aí aplicar diferentes estratégias para selecionar diferentes fundos imobiliários. E no vídeo de hoje, a gente vai te mostrar uma estratégia de investimento em valor, de velho investe em raiz. Vamos te explicar essa estratégia e também mostrar quais são hoje os 9 fundos imobiliários que aparecem como os melhores ranqueados com base nessa estratégia. Não é uma listinha de diquinhas para você seguir, não é de forma alguma uma recomendação de investimentos, é a explicação de uma estratégia e mostrar um pouco na prática o que acontece quando você aplica essa estratégia. Em especial com critérios claros, beleza? Então se você quer entender melhor isso para conseguir tomar melhores decisões investindo em fundos imobiliários e se tornar um melhor investidor, que é o que o que há por trás disso aqui, segue comigo, aliás conosco, até o final desse vídeo. E se você gostar dele em algum momento, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre. Tamo junto? E enquanto roda a vinheta, já comenta aqui. Hoje, você investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Se sim, você investe em fundos que são cases de valor? Comenta aqui abaixo, tamo junto? Então bora lá! Separamos 3 fundos imobiliários que custam menos de R$5. Estão muito baratos. Brincadeiras à parte, é sempre bom deixar claro que quando a gente coloca fundos imobiliários baratos no título, a gente não se refere aos fundos com valor de face, com a cotação baixa. Preço de cota não reflete o valor de um fundo. Anota aí, preço de cota não reflete o valor de um fundo. Ou seja, um fundo que é negociado a R$10 por cota não necessariamente é mais barato do que um fundo negociado a R$100 por cota. O preço da cota do fundo é um reflexo da quantidade de cotas no mercado. Por quê? Porque o valor de mercado de um fundo imobiliário, quanto vale um fundo imobiliário, é uma multiplicação da quantidade de cotas que o fundo emitiu pelo preço por cota. Em outras palavras, se um fundo imobiliário cuja cotação é R$10 tivesse 10 vezes menos cotas no mercado, a sua cotação passaria a valer automaticamente R$100. Capite? Dito isso, José, vai lá, bola contigo. Tá, então o que nós vamos de fato considerar para um fundo imobiliário ser considerado barato? Aqui nesse caso a gente vai olhar para uma métrica bastante simples de entender, que é o PVPA, o preço dividido pelo valor patrimonial do ativo. E aqui a gente tem duas métricas, tá? A gente tem primeiro a métrica do valor de mercado, que o Ramiro acabou de te explicar, que reflete quanto custa cada cota do fundo imobiliário. E depois nós temos a métrica do valor patrimonial, que é o valor dos seus ativos. No caso de um fundo de tijolo, por exemplo, seria o valor do imóvel que o fundo investe. Agora pensa no seguinte, a gente tem um fundo de tijolo que tem um imóvel que é avaliado em R$10 milhões. Esse é o valor patrimonial, R$10 milhões. Porém, como a gente sabe, fundos imobiliários são ativos de renda variável. E renda variável varia. Não é garantido que o valor de mercado no fundo, o quanto ele é negociado em bolsa, seja sempre igual a esses R$10 milhões, que é o valor de patrimônio do fundo. No caso, se o valor de mercado for de R$12 milhões, 20% acima do valor patrimonial, significa que há uma expectativa, existe um consenso de mercado que o fundo vai se valorizar. Nesse caso, o PVPA seria de 1,2, seria 1,2 vezes 12 milhões dividido pelos 10 milhões. Por outro lado, pode ser que o valor de mercado do fundo seja de R$8 milhões. Aí, quer dizer que você poderia comprar um imóvel de 10 milhões pagando só 8? Sim. E isso que é o value investing. Comprar uma nota de R$1 por 60 centavos ou alguma outra analogia do tipo. Só que isso não vem de graça. Não existe uma oportunidade garantida, um futuro certo para os ativos que são reconhecidos como potenciais casos de valor. E nós vamos ver muito bem isso na lista de fundos que a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. Um imóvel de R$10 milhões ser negociado por 8 milhões não é comum, mas acontece. E quando acontece, geralmente é por algum motivo específico. É o inquilino do imóvel que está saindo do prédio,
é o prédio que está com uma vacância alta, ou seja, que tem uma parte dele que não está sendo alugada para ninguém, ninguém quer alugar. É a cidade que o imóvel tá, que se encontra com alguns problemas de crescimento. Enfim, todos esses motivos fazem com que o mercado deixe de gostar do fundo, fazendo com que ele seja negociado a múltiplos como PVPA, mais baixos. No caso que o imóvel vale 10 milhões e o fundo vale 8, a relação PVPA é de 0,8. É bastante baixa, cerca de 20% abaixo do seu valor patrimonial. Em outras palavras, galera, o que o José acabou de explicar significa o seguinte: se você vê lá um fundo imobiliário de muita qualidade, muito bem gerido, cheio de imóveis, com contratos longos, etc., você não é a única pessoa que viu isso. Não é assim, Nossa, pô, sou um gênio, encontrei um fundo bom. não, o mercado inteiro sabe que ele é bom e está disposto, passa a ficar disposto a pagar mais por esse fundo, mais do que o valor de mercado dos imóveis, e o fundo fica com PVPA maior do que 1, 1,2, 1,3, 1,4 e aí por diante. Ou seja, você está pagando mais caro, está pagando um prêmio por um fundo aí com essas qualidades. E o inverso que o José acabou de explicar também acontece. Quando você vê lá um fundo monoativo, monoinquilino, que o inquilino falou, olha, não vou renovar o contrato, vou sair daqui a alguns meses, e o fundo está sendo negociado a um preço por valor patrimonial de 0,6, 0,7, 0,8, você não é a única pessoa que sabe que isso vai acontecer. O mercado inteiro sabe, e aí, em vez de pagar um prêmio pelo fundo imobiliário, paga um desconto. E muitas vezes acontece de um fundo imobiliário, né, que passa por uma situação impopular, realmente despencar e ficar baixo por um bom tempo ou por muito tempo. Só que acontece o contrário também. Acontece vezes em que fundos com desconto têm uma performance melhor no longo prazo, como a gente vai te mostrar aqui em breve. E o grande segredo é esse, é comprar fundos com desconto de forma diversificada e orquestrada, né? O grande segredo do investimento em valor. Bom, então antes de passar aqui pro restante do vídeo, eu quero te fazer uma provocação, tá? Digamos que a sua cidade tem um imóvel que vale 300 mil reais. E assim, não é vale na sua cabeça. Foi lá uma consultoria e avaliou que, bom, não, esse aqui vale 300 mil reais. Um apartamento num condomínio, por exemplo. E aí aparece uma oportunidade de alguém vendendo ele por 240 mil, porque essa pessoa vai se mudar de cidade e precisa de liquidez imediatamente, precisa vender logo. A pessoa está desesperada por vender aquele imóvel. Você compraria? Consideraria uma boa oportunidade? Entenderia mais sobre o caso? Comenta aqui, tamo junto? Então vamos lá, como é que a gente chegou nos fundos imobiliários mais baratos? A gente filtrou aqueles que não tem liquidez, né? A gente deixou apenas os que tem mais de 200 mil reais de negociabilidade e basicamente a gente organizou eles em relação de preço por valor patrimonial, né? Do menor preço por valor patrimonial ao maior, e a gente pegou os 9 primeiros, não sei por que 9, tá? Porque o número ímpar, as pessoas clicam mais no vídeo quando vem número 9. E antes de te mostrar quais fundos imobiliários aparecem quando a gente faz isso, eu preciso te avisar que talvez você olhe para essa lista com nojo, pense... Talvez tenha subido um refluxo ao ver uns fundos que estão vigorando nessa lista, tá? Eu sei e eu vou entender muito bem se isso acontecer contigo, mas a gente tentou explicar, o José e eu aqui, como essa dinâmica de mercado, né? O que faz um fundo ter um múltiplo baixo. E quer ver só? José, mostra aí quais são, por exemplo, os 3 primeiros dessa lista que a gente já vai mostrar. Então, olha só. O primeiro fundo que a gente vai te mostrar dessa lista é o Rio Negro, o RNGO 11. Esse fundo ele tem uma vacância alta, ele não está conseguindo alugar os seus imóveis direito, devido a uma alta oferta de outros imóveis melhores ali na região, e recentemente ele também perdeu um grande inquilino seu, que era a CIA, que alugava uma parte relevante ali do fundo. O segundo fundo é o BBFI11B, ele é um fundo de agências bancárias que ele está atualmente com um problema na justiça referente a um valor a ser pago de aluguel pelo Banco do Brasil, que é um dos seus inquilinos. O terceiro fundo que eu vou citar aqui é um que eu tenho certeza que todas as vezes que a gente já citou, as pessoas começaram a discutir aqui nos comentários, que é o XPCM11, o XP Corporate Macaé. Ele tem apenas um imóvel em Macaé, no Rio de Janeiro, que é alugado por apenas um inquilino, que é a Petrobras, que já anunciou que iria sair em dezembro desse ano. Ela deu esse anúncio ali no ano passado. E por aí vai. E como você vai ver ao longo dessa lista, você vai perceber que a situação de cada um deles acaba sendo parecida. Mas se tudo é tão ruim, se essas teses de desinvestimento são tão fortes, por que o Clube do Valor fala sobre esse tipo de fundo? Qual que é o sentido de mostrar esses fundos imobiliários dessa laia? Bom, é que assim como diz o ditado que nem tudo são flores,
Aqui nesse caso, nem tudo é desgraça. O Value Investing existe e dá certo por uma razão. Comprar ativos descontados traz uma rentabilidade maior do que comprar ativos sobrevalorizados. Traduzindo, comprar imóveis que valem 10 milhões, mas que você pode comprar por 8, pode valer a pena no longo prazo. Não acreditou no discurso do José, no meu discurso? Então eu quero te mostrar duas provas. Fica ligado aí, tá? Primeira, é uma prova do livro Stocks for the Long Run, Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que é essa que está na tela agora, em que o autor mostra um estudo realizado com empresas do S&P 500 desde muitos anos atrás. E ele anualmente montou carteiras de ações classificadas por uma métrica de valor. Só que ao invés de usar o preço por valor patrimonial, que é o que a gente está falando nesse vídeo aqui, ele usou o preço por lucro, né? O Price to Earnings, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. E como você talvez já tenha percebido no gráfico, as ações mais baratas, as carteiras com ações mais baratas venceram as carteiras com ações mais caras. Ah, Miro, não, mas isso aí é Estados Unidos, isso aí são ações, né? Com fundos imobiliários é diferente, ainda mais no Brasil. Brasil. Então te liga nesse segundo gráfico aqui, que é o resultado, a evolução do investimento seguindo uma estratégia que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, chamada estratégia Long Value, que, adivinha, é a estratégia de montar carteiras anualmente comprando os 15 fundos imobiliários com menor preço por valor patrimonial. Esse gráfico mostra, na linha amarela, deixa muito claro, que esta carteira venceu o IFIX no longo prazo. E venceu por uma boa margem. Só que perceba como eu usei a palavra carteira. Não é um fundo descontado que venceu o IFIX. Muitas vezes um fundo descontado já está descontado, fica mais descontado, cai mais 50%. E aí quem investiu só nele ou em pouco se desespera. E aqui entra a importância da diversificação, que é outro pilar que vocês querem levar a sério os seus investimentos, tem que seguir. Por que você tem que seguir? Digamos que você tem um fundo que cai a 50% na sua carteira. Se você só investiu nele, acabou, né? Teve uma perda enorme. Agora, se você diversificou em 15 diferentes fundos, a sua carteira de fundos imobiliários vai se desvalorizar 3, 4% por causa desse outlier aí. E se você fez o dever de casa e a sua carteira não é só fundos imobiliários, por mais que a gente goste, a gente não recomenda para ninguém investir 100% em fundos imobiliários, sua carteira vai sofrer ainda menos. E se esses fundos em conjunto tiverem um desempenho melhor do que o mercado, como foi historicamente, aí você vai sair ganhando no longo prazo. Beleza? E é justamente isso que a gente ensina no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. A gente mostra como investir com clareza, com uma estratégia clara, que te mostre quais fundos comprar, e quando vender. Eu te convido a conhecer o curso, até porque na sexta-feira que vem, na próxima sexta-feira, às 23h59, a gente vai aumentar o preço dele, beleza? Aqui a gente não faz Black Friday e acaba prejudicando os alunos antigos. Na verdade, a gente sempre beneficia quanto antes você se tornar nosso aluno. Tamo junto? Então era isso. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.